Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Conheça Melhor a Sua Bíblia. Hoje nós vamos aprender sobre a divisão dos livros do Antigo Testamento. No vídeo anterior, você já foi apresentado a essa organização que divide a Bíblia do Antigo Testamento em 5 partes. E hoje nós vamos ter a oportunidade de aprender cada uma dessas partes. Vamos começar com o Pentateuco. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles são conhecidos como a Torá, a lei. Essa é a designação que os judeus usam para essa parte da Bíblia. E o mais importante é você saber que eles são os 5 livros escritos por Moisés. O período deles vai da criação até a história de Moisés, passando por vários personagens conhecidos como Abraão, Isaac, Jacó, o Êxodo. Então é uma história que vai da criação até Moisés. Nesses livros nós temos 2 alianças de Deus com o seu povo. Nós temos 2 alianças importantes, porque há mais alianças. A aliança com Abraão, que define o início, a formação do povo de Israel, e nós temos a aliança com Moisés, que define a libertação do povo de Israel. Mas também temos, nesse período, a aliança de Deus com Adão, a aliança de Deus com Noé. Então, esses são a primeira divisão, o Pentateuco. E essas são as informações que você precisa saber logo para entender esta divisão do Antigo Testamento. A próxima são os históricos, e eles são 12 livros. A característica deles é que eles contam a história a partir de Moisés. Lendo o Pentateuco, nós ficamos até a entrada da Terra Prometida. E agora nós vamos ter Josué conquistando a Terra Prometida, os juízes governando de forma tribal na Terra Prometida, mas nós vamos ter também a história dos reis, a história de um reino de Israel que se divide. Nós vamos ter também o triste evento do exílio e o retorno. Então, essa divisão dos livros históricos contam para a gente a história que vai de Canaã ao período dos reis, o exílio, mas também o retorno do exílio. E essas são as características da nossa segunda divisão, os livros históricos. Em seguida, nós temos os livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Agora, nós temos a poesia hebraica, sendo o texto que será lido. Nós vamos tratar ali de assuntos do coração. Nós vamos ver o texto falando sobre relacionamento com Deus. Percebe a diferença entre esse e os livros históricos? Nós vamos ter hinos de louvor, como o livro de Salmos. Nós vamos ter conselhos de sabedoria, escritos principalmente por Salomão, nos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Essa é a nossa terceira categoria, que são os livros poéticos. Nossa próxima categoria são os profetas maiores, e são 5: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Agora, nós temos a literatura profética, isso mesmo. E nós temos 3 características. Nós temos a crise religiosa, que afeta o povo. Nós temos a crise política e a crise de identidade. E isso afeta o povo ao ponto deles precisarem de mensageiros do Senhor. Os profetas são designados por Deus para trazer mensagens de advertência ao povo. A próxima categoria, essas são as informações dos profetas maiores, são os profetas menores.
E qual a diferença entre a categoria dos profetas maiores e menores? Apenas a quantidade dos escritos. Os primeiros, os profetas maiores, são livros de 40 capítulos, 66 capítulos. Agora nós temos livros menores, mas a temática é a mesma, é a literatura profética. Aqui, os profetas menores, nós podemos destacar que eles vêm de diversas profissões. Eles também dão avisos a outras nações e eles profetizam tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Eles atuam antes, durante o exílio, mas também após o exílio. Essa é a categoria dos profetas menores. E assim nós conseguimos ver cada uma das categorias. Eu espero que você tenha compreendido melhor as características de cada uma delas. E nós temos então a nossa aula da divisão dos livros do Antigo Testamento. Na nossa próxima aula, nós teremos o entendimento sobre as divisões do livro do Novo Testamento. Até lá!